Bem-vindo ao programa Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da Associação de Magistrados Mineiros, em parceria com a Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano e pessoal. O livro de hoje, o famoso Mindset, ou Configuração Mental, traduzindo para o português, um livro da psicóloga norte-americana Carol Dweck. Carol Dweck nasceu em 17 de outubro de 1946, em Nova York, Estados Unidos. Ela se formou em psicologia e se especializou em psicologia da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. Lecionou em diversas universidades norte-americanas, especialmente na Universidade de Colômbia e na Universidade de Harvard, e acabou integrando a American Academy of Arts and Sciences, nos Estados Unidos. E o livro que revelou Carol Dweck para o mundo foi o livro Mindset. O que trata esse livro? Da mesma maneira que nós configuramos um produto, um aparelho, quando você compra um celular, você não configura a tela de início? Será que eu encontro no seu celular a foto da família, a foto de uma praia, de uma montanha? Qual é a imagem que você escolhe colocar na tela inicial do seu telefone? Como você organiza os seus contatos? Qual o pano de fundo do seu WhatsApp? Tudo isso são elementos de configuração. Você programa, você ajusta para que aqueles aplicativos, para que o aparelho tenha a sua cara. Bom, o que Carol Dweck nos revela é que nós fazemos a mesma coisa com a nossa mente. Ou melhor, com a nossa mentalidade. A mentalidade pode ser alterada, da mesma maneira que ela foi configurada. Carol Dweck nos revela que a mentalidade é configurada a partir das experiências. Tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós assistimos, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, somado a crenças e valores, ideias que você tem a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito dos relacionamentos, ideias a respeito de você mesmo. A nossa principal crença, a ideia principal da nossa mentalidade é a ideia que nós temos de nós mesmos. Se você se julga uma pessoa incapaz, acredite, você vai fazer de tudo para provar que é incapaz. Porque o ser humano tem necessidade de ser coerente com suas crenças de identidade. Se você acredita que é uma pessoa bruta, você vai alimentar comportamentos de brutalidade, apenas para provar que você está certo. Nós temos necessidade de ser coerentes com as crenças que nós criamos a respeito da nossa identidade. Isso nos lembra um caso muito interessante de uma repórter entrevistando um índio norte-americano, e no final da entrevista ele diz para a repórter: eu tenho 2 cães dentro de mim. 2 cães, 2 cachorros enormes. Um é raivoso, não gosta de ninguém. Ele morde, ele ataca, ele é bravo. O outro é manso, tranquilo, amigável, afável. Está sempre se aproximando. E a repórter ficou encantada com aquilo e perguntou: escuta, e qual que predomina? Se tem 2 cães tão diferentes dentro de você, qual que é o principal aí? Qual que predomina? Ele fala: aquele que eu alimento. Assim, mentalidade é tudo aquilo que você alimenta. Você acredita que é de um jeito e vai fazer tudo para agir nessa direção. Com isso, você está alimentando esse jeito de ser. Mas entenda,
Isso pode mudar. Você pode começar a investir em outros aspectos da sua personalidade, em outros aspectos da sua identidade. Você pode permitir que outros aspectos, que outras nuances da sua identidade venham à luz. Você também tem serenidade. Você também tem capacidade de avaliar com sabedoria as coisas. Por que você não investe nessa sua capacidade? É disso que fala Carol Dweck. E nesse livro, Mindset, talvez a melhor contribuição dela, simplificando, lembrando isso, esses livros são livros que popularizam pesquisas. Embora sejam autores com formação em grandes universidades do mundo, eles precisam escrever para um público leigo. Ao escreverem para um público leigo, precisam escrever de forma simples, pedagógica. Daí surgem as simplificações. Os resumos. Então, Carol Dweck vai dizer que nós temos basicamente dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? Mentalidade fixa é aquela que está na letra de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A pessoa assume a ideia de que não é possível mudar, isso é a minha personalidade, essas são as minhas características, não há nada que eu possa fazer, eu sou assim. Esquecendo-se de quê? Embora você tenha características que o tornem singulares, você não precisa ser a sua pior versão. Você pode ser você na sua melhor versão. Ora, até celular tem versão, até celular atualiza. Por que você não pode se atualizar? Por que você não pode aprimorar as suas características? Eu sei que você é sincero, mas por que você não pode ser sincero e afável? Eu sei que você é direto, mas por que você não pode ser direto e sereno e educado? Por que você precisa ser direto e grosseiro, agressivo? Não há necessidade. Você pode preservar essa sua característica singular, que é de ser uma pessoa sincera, direta, e agregar outras características como calma, educação, mansuetude. Você pode mudar. E isso é o que define a mentalidade fixa. Você acreditar que nada pode ser feito. Aliás, tem um ditado que diz assim: a melhor maneira de não fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. A pessoa com a mentalidade fixa, como ela acredita que nada pode ser feito, ela não fará nada para crescer, não fará nada para ampliar. Essa é a pessoa que vai odiar o programa Manhã Literária. Por outro lado, se você tem a mentalidade do desenvolvimento, e aqui está o ponto da Carol Dweck, mentalidade fixa e mentalidade de desenvolvimento são para ela os dois tipos básicos de mentalidade. Quem tem uma mentalidade de desenvolvimento é aquela pessoa que não quer abrir mão de si mesma, é aquela pessoa que não quer abrir mão da sua identidade, das suas características, mas entende que precisa aprimorá-las. Entende que precisa todo dia aperfeiçoar um pouquinho. Todo dia precisa fazer um ajuste. Com isso, essas pessoas estão em constante crescimento. Elas ouvem mais, elas conversam mais, elas permitem ouvir a opinião das outras pessoas, elas estão sempre em busca de ideias novas, estão lendo livros novos, estão se expondo a pensamentos diferentes, inclusive o pensamento de pessoas com as quais elas não concordam. É importantíssimo o contraditório. É importantíssimo você ouvir alguém que você não concorda. É importante você ouvir uma ideia que você não aprecia, porque isso amplia a sua compreensão. Isso talvez
possa te dar mais elementos para você entender por que não gosta daquela ideia. Onde estão os pontos frágeis daquela ideia, na sua perspectiva? Nós temos que ouvir de tudo, temos que nos permitir acessar o máximo de conhecimento. Basicamente, o livro Mindset vai tratar, portanto, dessa mentalidade, ou melhor, dessa atitude que nós temos em relação à nossa mentalidade. Você acredita que já recebeu um carro de fábrica e que não pode fazer nenhuma alteração? Ou você acredita que recebeu um veículo que pode ser configurado, que pode ser melhorado? Bom, se você é do primeiro grupo, a sua mentalidade é fixa e com certeza você estará em grandes apuros nos seus relacionamentos e na sua vida. Se você muda essa mentalidade, se você muda o seu mindset e percebe que tudo pode ser configurado, que você pode continuar sendo você, mas numa versão melhor, você adquire a mentalidade do progresso, a mentalidade do crescimento. Isso nos lembra da história, é quase uma parábola chinesa, de que se uma pessoa com um pedaço de pão nas mãos, caminhando numa direção da estrada, em determinado momento cruza com outra que vem da direção contrária, também carregando um pedaço de pão, se elas se encontram e você entrega o seu pão para outra pessoa, a outra pessoa fica com 2 pedaços de pão e você fica com nada. Se ela te entrega o pedaço de pão que ela carregava, você fica com 2 pedaços de pão e a pessoa fica sem nada. No entanto, se você está vindo de uma direção da estrada e a pessoa está vindo de outra direção, em determinado ponto vocês cruzam, seus caminhos se cruzam. Você tem uma ideia e a outra pessoa tem outra ideia. Se você troca a ideia com essa pessoa e se essa pessoa troca a ideia com você, você sai com 2 ideias. A outra pessoa também sai com 2 ideias. Nós podemos trocar ideias. Você não perde nada com isso. Pelo contrário, você sai sempre, sempre ganhando. Essa é a ideia central do livro Mindset, ou Mentalidade, de Carol Dweck. Vale a pena conferir, vale a pena ler, porque ela vai contar como que a mentalidade se forma, o que faz com que a gente tenha uma mentalidade rígida ou uma mentalidade mais flexível. Nós recomendamos a leitura desse livro.